Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre finanças pessoais, isso mesmo. Comentei com vocês que aqui no canal o meu objetivo é conseguir que você construa a sua liberdade financeira, isso mesmo. Eu quero uma comunidade que vai construir junto a sua liberdade financeira. Um processo que evidentemente leva tempo, mas nós precisamos de muito conhecimento. E não adianta só investimento, nós precisamos também de finanças pessoais. E na minha opinião, um dos pontos de finanças pessoais que mais rouba dinheiro dos brasileiros é veículo próprio. Então eu quero trazer aqui alguns pontos de reflexões para vocês que eu nunca vi em vídeos no YouTube, nunca vi em sites, nunca vi em local nenhum. Alguns pontos que eu vou trazer, outros pontos nós já conhecemos um pouco mais, mas também quero trazer para que nós façamos essa grande reflexão. Então, eu vou dividir em 3 vídeos, porque ao que pese ser um ponto que rouba muito das nossas finanças, nós ainda precisamos nos locomover. Mas nós temos vários meios e várias reflexões a serem feitas quando eu compro esse carro. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, acione a sinetinha para ser avisado nos próximos vídeos sobre esse tema. O primeiro vídeo de hoje é sobre as vantagens de você usar carros por aplicativo ou ter carros próprios. Então eu vou fazer um comparativo e mostrar para vocês. Segundo vídeo, se vale a pena ter carro por assinatura ou carro próprio. E o terceiro vídeo, se eu for comprar o carro próprio, quanto eu devo pagar nesse carro? Até quanto eu devo pagar nesse carro? Já dou aqui um spoiler para vocês de tudo que vocês vão ver nesses 3 vídeos e digo que depende muito de pessoa para pessoa, perfil para perfil e necessidade a necessidade. Por isso que é importante nós conhecermos os 3 pontos, esses 3 comparativos, para que você veja qual deles você se encaixa, qual deles fica melhor com você. E se ao final, no terceiro vídeo, você disser, não, eu preciso comprar um carro, é muito importante que você entenda os conceitos que eu vou dar nesse último vídeo. Esse sim, o último vídeo, pontos que eu nunca vi ninguém comentar sobre isso, tá certo? Então, vem comigo e vamos para o primeiro vídeo desse comparativo, carro próprio ou Uber. Iniciando a nossa série dos 3 vídeos sobre o carro e o que eu preciso entender para ver se vale a pena andar de carro por assinatura, ter carro próprio, andar de carro por aplicativo, nós vamos fazer um comparativo hoje, carro por aplicativo versus carro próprio, que vale mais a pena. Tem muita gente aí que fala que investidor de verdade não tem carro próprio, só anda por carro por aplicativo, mas não é bem assim. Tá? Investir não é uma receita de bolo, eu não consigo aplicar tudo a você. Você tem que se entender, você tem que compreender suas necessidades, você tem que compreender tudo que você precisa. O processo de investimento, o processo de construção da independência financeira é um processo muito longo. Então você precisa se conhecer muito bem para poder fazer todo esse processo. Eu trouxe alguns cálculos aqui para você, que eu quero que você reflita e você entenda para ver o que vale mesmo a pena. Mas fica comigo até o final, que ao final eu quero te passar alguns outros passos para daí sim você decidir se vale a pena ter carro próprio ou carro por aplicativo, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, quanto custa andar por carro por aplicativo? Eu fui no site da Uber, fiz algumas simulações, eu também uso bastante o Uber às vezes para me locomover, e aí o Uber ele custa em média de R$2 a R$4 a corrida. Depende muito do horário, depende muito do local em que eu estou. Então eu decidi utilizar uma média de R$3. Às vezes eu vou pagar um pouco mais caro, às vezes eu vou pagar um pouco menos, mas uma média de R$3, penso eu que nós temos uma margem de segurança bem legal para poder fazer essa reflexão. E aí, para fazer um comparativo bacana, eu decidi usar como se eu fosse comprar um carro igual o Uber médio, né? Não dá para eu querer comprar um carro muito mais caro, porque aí o comparativo fica um pouco prejudicado. Afinal de contas, eu estou comparando andar de Uber, então andar com aquele carro, eu tenho que simular como se eu estivesse comprando algo semelhante àquele carro. E aí um Uber hoje, um carro de Uber, ele vai me custar aí na faixa de mais ou menos uns R$50 mil. Então eu pressupus que nós vamos comprar esse carro de R$50 mil à vista, nós temos o dinheiro, vamos comprar esse carro de R$50 mil à vista. E quanto vai nos custar por ano esse carro e quanto vai nos custar por ano andar de Uber.
Um carro de 50 mil reais, se eu manter ele por mais ou menos 3 anos, eu vou ter uma desvalorização anual média de aproximadamente 13%. O primeiro ano desvaloriza muito mais, o segundo e terceiro um pouco menos, vai dar uma média de 13% pelo que eu fiz as pesquisas com alguns modelos na tabela FIPE. Tá? Um carro desse vai me custar, e claro, vai variar de cidade para cidade, por isso, novamente, não dá para aplicar uma receita de bolo, vai ter um custo de seguro aproximadamente R$2.000 por ano, documentação R$1.250, manutenção em torno de R$600 por ano, afinal é um carro novo, então não tem muita manutenção. E se nós rodarmos 6.000 km e um carro nessa faixa de preço faz 10 km com litro, mais ou menos, nós vamos ter um custo aproximadamente de R$2.700 por ano. Aí nós temos uma desvalorização média, que são nossos 13%, de R$6.500. Então esse carro nos custa por ano R$13.050. Esse é o nosso custo do carro anual para nós termos o carro. Se eu andar só de Uber, ficar só andando de Uber, os mesmos 6.000 km. Se eu rodei 6.000 km com carro próprio, os mesmos 6.000 km de Uber a R$3 me custa R$18.000. Aí você faz esse primeiro comparativo, R$18.000 de Uber, R$13.000 de carro próprio. E você pensa, poxa, então vale a pena ter carro próprio. Pera lá, tem um ponto muito importante. Você já viu eu várias vezes falando aqui nesse canal que eu vou lhe auxiliar a construir sua independência financeira e para isso nós vamos tratar de vários aspectos, mas nós vamos ter como base os fundos imobiliários. E sempre que eu faço uma conta, entram os fundos imobiliários. E agora você vai entender um pouquinho disso. O que acontece? Se eu andar de Uber, eu não preciso gastar meus 50 mil reais. Esses meus 50 mil reais eu vou poder pegar ele e vou poder investir e gerar retorno todos os meses. Essa é uma conta muito importante que você nunca pode esquecer de fazer. Se você vai optar por um ou pelo outro, esse, que é o andar de aplicativo, me sobra. 50 mil reais vai me gerar aproximadamente R$3.300 por ano de fundos imobiliários, de rendimento mensal de fundos imobiliários. E essa sempre é a minha conta. Quanto que isso me rende hoje em fundos imobiliários por ano? E aí eu vou fazer minha reflexão. Se eu pegar os 18 mil e tirar os R$3.300, aí eu tive, na verdade, um custo de R$14.700, porque eu fiquei com aqueles 50 mil e pude ainda entrar os 3.300 durante o ano para poder usar para pagar parte dessa minha corrida. Além do que, eu mantive aqueles 50 mil. Esse é um ponto que às vezes é um pouquinho difícil de nós mensurarmos, porque eu poderia tentar botar na conta uma valorização dessas cotas dos fundos imobiliários, mas não é algo muito exato. Já tratei aqui de outros vídeos que o fundo imobiliário ele pode desvalorizar, ele pode se valorizar, então fica um cálculo muito subjetivo. Eu prefiro contar com os rendimentos, algo um pouco mais palpável dentro desse universo, tá? E aí por isso que eu só uso ele. Você poderia realmente usar outras coisas. E aí nós passamos a um comparativo de ter carro próprio para rodar 6.000 km por ano vai me custar em média R$13.000. Se eu tiver andar com carro de aplicativo vai me custar R$14.700. Não deu uma diferença tão grande, considerando que eu vou ficar com o patrimônio em fundos imobiliários, vou ter aqueles 50 mil reais, então me parece muito mais razoável, né, que fique praticamente igual um com o outro, porque a diferença está muito pequena aqui. Mas nós temos alguns outros pontos que você não pode esquecer, e aí se aplica muito à sua necessidade, se aplica muito ao que você faz. Eu fiz alguns outros levantamentos e vejo o seguinte: se você é uma pessoa que precisa ir de carro para o trabalho, você se desloca até o seu trabalho de carro, nesses 6.000 quilômetros está incluso isso, mas onde você trabalha não tem estacionamento, você precisa pagar estacionamento. E você mora numa cidade grande, numa capital, e o estacionamento custa em torno de uns R$450 por mês. Nós temos mais R$5.400 no ano, que vai entrar na nossa conta de ter o carro próprio, porque se eu for de carro de aplicativo eu não tenho esse estacionamento. Aí nós já passamos de 13 mil para 18.400, aí já passou muito do valor do carro para aplicativo. E tendo ou não tendo o carro, a necessidade de ir para o trabalho com o carro, de ter que pagar um estacionamento mensal, é muito comum nós usarmos carro no final de semana, vamos pegar um cineminha,
vamos num teatro, vamos em algum lugar e aí eu vou gastar com estacionamento. Se eu moro em cidades, por exemplo, como São Paulo e Rio, eu posso chegar a gastar 50, 60 reais num final de semana só de estacionamento. Mas eu decidi fazer uma conta aqui um pouco mais para baixo e fiz 30 reais por semana. Você vai gastar R$ 1.560 por ano de estacionamento. Se nós somarmos tudo isso aqui, nós já chegamos num valor de R$ 20 mil para ter carro próprio. E aí, novamente, você como investidor vai ter que botar lá o que você tem necessidade, o que você gasta, você usa muito, tem esse estacionamento, não tem, e aí você vai poder fazer esse comparativo com o carro de aplicativo. Rodrigo, mas eu rodo mais que 6 mil quilômetros. Perfeito. Aí você começa já a ter um pouco mais de vantagem para ter o carro próprio do ponto de vista financeiro. Novamente, você joga na planilha e começa a refletir. Veja a questão do estacionamento, veja essa questão do quanto você roda. E agora, mais um ponto. Se ficar meio elas por elas, ou às vezes até o carro para o aplicativo ser só um pouquinho mais caro e você achar, não, mas é mais caro, é um pouquinho mais caro, mas é mais caro, eu vou ter o carro próprio. Não esquece de um detalhe, se você tem carro próprio, você fura pneu, você bate, você precisa acionar seguro, pagar franquia, consertar um pneu, trocar um pneu, eventualmente, porque furou. Se você usa carro aplicativo, você não tem nada disso. Então, essa conta começa a sempre ficar mais vantajosa para o carro para o aplicativo. Tá? Pelas minhas contas, o carro para o aplicativo, dependendo do seu uso, principalmente no quesito estacionamento mensal, ele continua valendo a pena até aproximadamente 10 mil quilômetros. Se você não tem essa necessidade de estacionamento mensal, seu trabalho tem estacionamento, você consegue estacionar, você não gasta muito com isso, aí em torno de 6 mil quilômetros por ano nós temos um ponto de equilíbrio, ou seja, você vai botar ali na pontinha do lápis quantos mil quilômetros você roda por ano, quantos quilômetros você roda por mês, e aí você vai entender. E aí agora, como eu disse para vocês, chegando já no final, eu quero tratar de um outro assunto, porque, novamente, gente, finanças pessoais não é receita de bolo. Você tem que tentar entender o que faz as suas necessidades, por que você precisa. Financeiramente, parece que nos vale a pena ter carro para aplicativo, de um modo geral, mas não é isso que funciona para todo mundo. Se você mora numa cidade um pouco menor, em que às vezes o carro para aplicativo, vamos chamar aqui do Uber, demora para chegar, é um desconforto, você pode querer se dar ao direito de ter um carro. Se você tem os recursos, você pode querer ter o carro. Um outro exemplo que eu vou lhe dar. Você ainda, independentemente de onde você mora, tá? Você tem filhos ou você tem animais de estimação. Você gosta de pegar seus filhos ou seus animaizinhos para ir passear, para ir no parque, ou mora em cidade de praia, para ir na praia. Não dá para você chamar um Uber? Até dá, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo conforto por vezes. Você chamar o Uber e você pegar seu carro, pegar seus cachorrinhos, levar eles no parque. Eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, para mim, não ter carro próprio é algo que não me satisfaz. Eu tenho meus cachorrinhos, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tenho. Eu gosto de ir no parque, eu gosto de pegar final de semana, levar eles no parque. Gosto de pegar eu, ir na praia, eu, minha esposa e tudo mais. Dava até para ir com um carro de aplicativo, mas é um pouco desconfortável. É inegável que é um pouco desconfortável, principalmente essa questão de cachorro, filho. Se tem um filho que ficou doente de noite, aí você tem que ficar correndo atrás de um Uber, coisa do tipo. Você vai pegar seu carro e você vai conseguir ir lá. Então, pensa em todos esses pontos para que você realmente tome essa decisão. De novo, a independência financeira se constrói no longo prazo. Você precisa construir no longo prazo. Não adianta você fazer um esforço muito grande se você não vai correr. É como se eu tentasse correr uma maratona e já nos primeiros 100 metros saísse uma disparada doida e num quilômetro eu já não consegui mais correr. É uma corrida como se fosse uma maratona. Eu tenho que ter um passo cadenciado e a independência financeira vai ser construída assim. Então faça essa reflexão. É realmente, do ponto de vista financeiro, usar o carro para o aplicativo, de um modo geral, vale muito a pena. Se você for precisar fazer uma pequena viagem, você aluga o carro, um outro carro, e você faz essa viagem. Então, realmente vale muito a pena. Alguns pontos que eu costumo considerar e explicar sobre essa questão de carro aplicativo. Você é novo, você é solteiro, você consegue morar, por exemplo,
no centro da sua cidade, em que você consegue acessar tudo com facilidade, ou seja, mora perto da academia, mora perto do seu trabalho, mora perto do supermercado, em que você faz quase tudo a pé, e aí você usa o carro por aplicativo poucas vezes, você não tem um bichinho de estimação, não tem nada, não tem a menor sombra de dúvida que para você vai valer muito mais a pena você ter carro por aplicativo. Não ter carro próprio. Não ter carro próprio, você não vai, por exemplo, precisar alugar um apartamento, e aí se nesse ponto da sua vida, de repente, eu acho que vale a pena você alugar apartamento, nós vamos tratar disso em outro vídeo, com garagem, que é um custo a menos. Você vai ter uma série de custos a menos, então vale muito a pena. Agora, como eu falei para vocês, você é uma pessoa que já não tem uma necessidade maior de ter um carro, mora num local que precisa ter uma locomoção um pouco maior, mora numa cidade menor. Então, faça essa reflexão para que você entenda. Do ponto de vista financeiro, nós temos esse ponto. E aí nós temos um segundo parâmetro para essa ideia. Eu preciso de um carro, mas do ponto de vista financeiro, ter Uber vale a pena. Então, quem sabe, não tenha 2 carros, né? A sua família, você, seu marido, sua esposa, vocês precisam de carro, às vezes um carro pode bastar, tá certo? Então faça bastante essa reflexão. E se você chegar à conclusão que você precisa ter carro pelas suas necessidades pessoais, então você vai gostar muito do meu segundo e do terceiro vídeo dessa série, em que nós vamos conversar sobre vale a pena ter carro por assinatura e se vale a pena eu comprar ou eu vou comprar, como que eu faço isso para não ter uma perda financeira tão grande? Quanto pagar? Quanto tempo ficar? Isso tudo vai ser muito importante na sua reflexão. Então, até o próximo vídeo. Forte abraço!